Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 7 de abril, estamos com o Alimento Diário, essa série, o Ministério da Nova Aliança. Esse é o volume 6, o poder da ressurreição. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 24, a conduta do ministro da Nova Aliança. Ó Senhor Jesus, o Senhor está preocupado com a nossa conduta, no nosso viver, nosso dia a dia, né, Senhor Jesus. A gente não pode só se preocupar com as coisas que a gente faz, mas também com aquilo que a gente é, com o nosso viver. Né? O nosso viver precisa condizer com aquilo que é a palavra em nós. Ó Senhor Jesus, mas para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, o Senhor vai nos concedendo Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na sua palavra profética, na sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Assim a gente vai tendo mais convicção, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós, né? E por meio de cada um de nós, para que isso alcance mais dos seus filhos e assim a gente seja cooperador no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe, né, com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Gênesis capítulo 19, versículo 37. Ó Senhor Jesus. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até ao dia de hoje. Ó Senhor Jesus. 2 Samuel capítulo 11, versículo 2 ao 5 e o 14 e o 15. Ó Senhor Jesus. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo, ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Ó Senhor Jesus. Zacarias capítulo 3, versículo 2. Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 1, versículos 3, 5 e 6. Ó Senhor Jesus. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 10. Ó Senhor Jesus. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. Lucas capítulo 4, versículo 18. Ó Senhor Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário. O título de hoje. Os componentes da igreja e o segredo para vencer a morte. Ó Senhor Jesus. No que diz respeito ao cuidado com as pessoas, há 2 versículos que mudaram o meu foco no ministério que Deus me deu. Leiamos. Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Nesse versículo vemos o resumo. Moléstias são as doenças físicas,
Não são poucas as pessoas pelas quais oramos nas ruas que pedem por cura física. Flagelos são aflições de origem psicológica, mental e emocional, tais como depressão, síndrome do pânico, ansiedade, etc. E espíritos malignos são as doenças espirituais, como pessoas que veem vultos, têm visões, não conseguem dormir, têm pesadelos. No versículo seguinte, vemos o resultado do ministério do Senhor Jesus. Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Esses são os que se achegam à igreja: os cegos, os coxos, os leprosos, os surdos, os mortos e os pobres. Ó Senhor Jesus! Em síntese, a igreja é composta pelos tições retirados do fogo. Essa afirmação nos remete ao que o irmão Dong Yulan tanto nos falou e com muita propriedade. Esses tições são os materiais para a edificação da igreja. Na ocasião dessa afirmação, foi feito um quadro de uma mão estendida à outra, que saía de dentro do fogo, sendo esta um tição tirado do fogo. O propósito de Deus, ao nos tirar do fogo, é dar início à sua obra de transformação. Isto é, Ele está transformando os cegos, os coxos, os leprosos, os surdos, os mortos e os pobres em sua feitura, do grego obra-prima, que é a igreja. Mas na igreja, muitos de nós ainda precisam ser curados, pois carregamos conosco nossos traumas, em alguns casos desde a infância. Coisas que não queremos abrir a ninguém e que afetam nossa autoestima, como por exemplo, jovens e adultos com conflitos de identidade sexual, problemas conjugais associados à violência doméstica e agressões físicas sofridas dos pais. Isso tudo é morte puxando-nos para baixo. No entanto, Deus quer transformar-nos em ministros da nova aliança, resultando em glória para Deus. Ó Senhor Jesus! Assim como a igreja é composta de péssimos materiais sob a transformação de Deus, a genealogia de Jesus igualmente não era composta de excelentes ancestrais. Vejamos 4 casos relevantes nessa questão. Tamar cometeu incesto com seu sogro, com o fim de suscitar descendência a seu marido. Raabe era uma prostituta em Jericó, uma pessoa rejeitada, marginalizada socialmente. Ruth, uma moabita, desprezada, ignorada e também marginalizada, não teria chance de estar entre o povo de Deus, pois seu ancestral era fruto de relação incestuosa. Batseba sofreu abuso do rei Davi, que ainda matou seu marido. A despeito de seus históricos, aprove a Deus redimi-las e incluí-las na genealogia de seu filho, pois o nosso Deus é de inclusão e não exclui ninguém, nem olha o exterior. Ó Senhor Jesus! Querido leitor, talvez você esteja passando por situações de morte, desesperando-se até da própria vida. Essas palavras que Paulo falou não se aplicam apenas a si mesmo, mas a você também. Não perca a esperança. Aprenda a depender do Senhor, pois Paulo afirma, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Será uma glória para Deus sairmos da situação de morte em que estamos, e Ele um dia nos apresentar como ministros da nova aliança. Ó Senhor Jesus! Ainda com respeito aos componentes da igreja, leamos: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Esses são os componentes da igreja hoje. Esses são os irmãos dos quais devemos cuidar. Muitos dos que estão entrando recentemente no viver da igreja provêm dessas situações e de famílias desintegradas, pessoas abaladas emocionalmente e espiritualmente mortas, outras fisicamente debilitadas. Como ministro da nova aliança, precisamos trazer a ressurreição a essas pessoas, mas primeiramente precisamos ter experimentado essa ressurreição. Ó Senhor Jesus! O ministério da nova aliança é o ministério do Espírito, o ministério da vida, o ministério da glória, o ministério da justiça e o ministério da ressurreição. Este último transforma as situações de morte em vida. Ele nos livrou no passado, nos livra hoje
e nos livrará no futuro. De quê? Da morte. Ele não nos isenta de passar por tribulações, mas nos livra da morte. As aflições e tribulações pelas quais passamos são permitidas por Deus, sob medida a cada um de nós. Não precisamos orar pedindo sofrimentos. O que Deus mediu para nós é mais do que suficiente. Em meio à situação de morte, apenas peça a Deus que Ele nos ressuscite, pois nos garantiu livramento para o passado, presente e futuro de tão grande morte. Ó Senhor Jesus, o segredo prático do apóstolo Paulo para vencer as situações de morte pelas quais passou está no seguinte versículo. A nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Vimos na semana anterior que a consciência é uma das 3 partes do espírito humano. Desse modo, Paulo vivia no espírito. Embora tivesse uma humanidade vulnerável como a nossa, percebida pela maneira como ele expunha seus sentimentos e conflitos, ele era um ser humano com uma característica muito especial, vivia no espírito. Esse também deve ser nosso viver. Ó Senhor Jesus, hoje a tendência mundial da sociedade, com seu estilo de vida, nos leva a viver cada vez mais na mente, induzindo-nos a ser autossuficientes. Contudo, na cultura de Deus, aprendemos a viver segundo o Espírito. Que os queridos líderes das igrejas exercitem mais seu Espírito e conduzam as igrejas no Espírito. Dessa forma, teremos igrejas saudáveis. Ajudemo-nos uns aos outros a exercitar nosso Espírito. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, uma pessoa que está passando, por tribulações, por sofrimentos, por pressões, Senhor Jesus, a pessoa precisa de ajuda, Por isso que o Senhor ele curou, toda sorte de situações, como a gente viu aqui no início do Alimento Diário, moléstias, flagelos, espíritos malignos. As moléstias são as coisas físicas, doenças, várias situações. Os flagelos são as aflições, que são as coisas psicológicas, mentais, emocionais, como depressão, síndrome do pânico, ansiedade, Senhor Jesus. E os espíritos malignos, que são as doenças espirituais. As pessoas acabam vendo vulto, tendo visão, não conseguem dormir por causa de pesadelo, uma opressão ali espiritual. Ali não fala que o Senhor curou todas as coisas, mas Ele curou toda a sorte. O Senhor não curou todas as pessoas, Senhor Jesus. O Senhor curou algumas pessoas, algumas pessoas se apresentaram a Ele. E hoje a gente precisa estar bastante claro quanto a isso. O principal é a gente estar perto do Senhor. A gente vê pessoas que foram curadas, receberam milagres, um monte de coisa e foram embora. Senhor Jesus. Mas o Senhor falava às multidões, levava a palavra. Mas o próprio Senhor falou, olha, vocês não estão vindo atrás de mim por causa dos sinais, dos milagres, vocês estão vindo atrás de mim porque comeram pão e se fartaram. Então, ele falava às multidões, ele tentava ali levar as multidões, mostrar para todo mundo ali quem era o Senhor, quem era Deus. Mas eles não estavam interessados, eles tinham sua própria agenda, tinham seus próprios interesses ali quando você chegava ao Senhor. Mas quando o Senhor ia tocar palavras mais profundas, ele chamava os discípulos à parte. Ó Senhor Jesus, a questão hoje é o que nós queremos. Se a gente quer simplesmente ouvir e receber coisas do Senhor, ou se nós queremos receber palavras íntimas de direção de Deus. A maioria das pessoas se aquieta com isso, se satisfaz com isso. Não, só dá meu milagre aqui que eu vou embora. Dá minha bênção que eu quero ir embora. Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor está nos chamando para ser ministro da nova aliança. Ser aqueles que expressam a Deus, aqueles que cumprem a vontade de Deus. Nós estamos nos tempos finais, Senhor Jesus. Nós precisamos nos aproximar mais do Senhor. Eu sempre estou falando aqui no canal, Senhor Jesus, que não é para a gente ficar se apoiando em coisas como milagres e tal. Embora os milagres aconteçam, no domingo eu contei uma experiência minha particular, uma cura que o Senhor me deu, Senhor Jesus. Quando eu falo nessa questão de milagres, não estou dizendo que os milagres não existem, que você não deve crer, muito pelo contrário, creia sim. Mas esse não deve ser o nosso foco. O nosso foco deve ser se aproximar do Senhor. Então, pelo testemunho mesmo que eu dei, Senhor Jesus. Quando você está próximo do Senhor, Ele cuida de você, Senhor Jesus. Embora eu ainda tenha a minha situação de dor crônica, a dor física,
Mas tudo isso Deus tem um propósito, né? Ele não me curou ainda, né, Senhor Jesus. Ou até mesmo que Ele não me cure, né, até a sua volta, né, quando Ele voltar, né, o Senhor vai nos dar um corpo incorruptível. Tudo isso vai acabar. Né? O que eu procuro hoje, né, é realizar o propósito de Deus, é ser útil para Ele. É que tudo isso sirva de lição, né, para eu poder confiar no Senhor, não confiar em mim mesmo, né, Senhor Jesus. Talvez a situação que eu esteja passando seja como Paulo descreveu, um espinho na carne, né, algo ali para me manter ali humilde, me manter focado diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, uma coisa que eu sempre tenho orado ao Senhor, né, para que eu não me torne arrogante, né, para que eu não ache que eu sou alguma coisa, mas que eu sempre me mantenha humilde, né, em coisas que o Senhor tem me ajudado, o Senhor tem me dado sucesso, né, em várias coisas. Eu estou sempre orando ao Senhor, Senhor, me ajuda a me manter humilde. Eu não quero ficar orgulhoso, né, eu não quero me orgulhar daquilo que o Senhor tem me abençoado, né, Senhor Jesus. Né, por isso que mostrou aqui em Zacarias, a gente viu que não é esse um tição tirado do fogo. Né, a gente estava ali, né, o nosso destino era o lago de fogo. Nós estávamos indo ali em direção à destruição eterna. Ó Senhor Jesus, a morte, a vergonha eterna, né? O Mondoni sempre falava isso. Era como uma esteira, né? Estava indo ali em direção ao fogo para ser queimado. Era um pedaço de madeira imprestável. Ninguém queria para nada, ó, só serve para atacar fogo. Aí jogaram ali, já estava até meio chamuscado já, né? Já chegando, né? Começando a pegar fogo já, mas o Senhor foi lá e nos tirou. Né? E hoje Ele vai nos moldando, vai tirando as lascas, vai tirando o queimado e vai fazendo de nós a sua obra-prima. Ó Senhor Jesus, é esse material inadequado que Deus está usando na sua igreja. Então quando a gente olha para nós mesmos, a gente vê, né, poxa, eu sou inadequado, sou isso, sou aquilo. Graças a Deus, para que eu não confie em mim mesmo, mas um Deus que ressuscita os mortos. A gente não pode confiar na nossa sabedoria humana. Né? Na verdade, a gente vai ver até durante a semana, né, que quando esse versículo que a gente leu aqui fala da sabedoria humana, na verdade é uma sabedoria carnal, é algo da carne, né? Algo que não presta para nada. Sabedoria humana fosse levar o homem a algum lugar, tinha levado o homem diante de Deus, mas não levou. Como mostrou na sociedade de hoje, ensina o ser humano a ser independente, a viver para si mesmo, né, a ser egoísta, né, ver sempre o seu lado primeiro. E o Senhor está fazendo a gente andar na contramão. Né, Senhor Jesus, a gente viver dependendo de Deus, a gente viver ali sempre se doando, né, se entregando ao outro, ao invés de acumular coisas para nós, nós estamos ali nos entregando ao Senhor. Né, sempre procurando ajudar o próximo. Ó Senhor Jesus. E para isso a gente precisa conhecer mais a palavra. Por isso o Senhor está mostrando para nós, Ele quer fazer de nós ministros de Deus. Né, e vem essas situações, né, como moléstias, flagelos, espírito maligno, ou seja, pode vir coisas físicas, podem vir coisas psicológicas, né, emocionais, mentais, né, e coisas malignas, né, pressão, visão, pesadelo. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mas tudo isso, né, precisamos levar diante do Senhor, né, como tocou no finalzinho aqui do meu diário. O Senhor, Ele não livra a gente das aflições, das tribulações, das situações, porque isso tudo é para aprendizado nosso, mas Ele nos livra da morte, né, Senhor Jesus. Né, um tempo atrás eu vi um vídeo falando sobre isso, né, que nós passamos por situações, né, nossos pais não deram mole para a gente, né, Senhor Jesus, a gente passou por situações, por sofrimentos, isso foi mudando o nosso caráter, e hoje nós somos pessoas de sucesso, né, Senhor Jesus. A gente é abençoado por Deus, a gente trabalha, faz as coisas, consegue realizar, mas às vezes a gente está dando muita facilidade para os nossos filhos. Né? Então, dificuldades, né, frustrações, ouvir não, tudo isso levou a gente a ser mais resiliente, né, a aprender a passar pelas situações, a como lidar com as frustrações, né, e continuar lutando, tentando. Mas aquele que a vida toda só recebeu facilidades, né, ele não vai saber lutar, ele vai desistir. Ou então na hora de fazer as coisas vai fazer tudo com a motivação errada, né, Senhor Jesus. Ele não vai conseguir vencer. Então hoje a gente precisa passar por essas situações. Então o Senhor, Ele tem permitido. Né, no finalzinho ele fala isso, eu ganho muito isso. Não é algo que você está passando porque Deus é isso, Deus é aquilo. Não, o Senhor, Ele permite que a gente passe para a gente poder aprender algo. O que não pode, né, eu sempre falo isso aqui, o que não pode é a gente passar por situações e não aprender nada. Então nós precisamos extrair lições de tudo isso. Ó Senhor Jesus. Né, e como o irmão Dong sempre mostrou com muita propriedade, né, nós somos instituições tiradas do fogo. Né, Senhor Jesus. Então é o Senhor que cuida de nós. O Senhor está fazendo de nós um material para a sua edificação.
né? O propósito de Deus, né, é fazer a sua obra de transformação em nós, né? Nós que éramos todos inadequados, né? Cego, coxo, leproso, surdo, morto, pobre, e agora Deus está fazendo de nós sua obra-prima. Alguém que as pessoas olham e falam assim, poxa, fulano era assim, 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 e agora está desse jeito, né? É a obra de Deus. Se aquela pessoa foi transformada, eu também posso. Ó Senhor Jesus. Mas como eu toquei no início, a gente precisa levar tudo diante do Senhor. Como o irmão tocou aqui, a gente tem traumas, coisas que às vezes a gente guarda pra gente, a gente não leva isso diante de ninguém, e às vezes isso não é lidado, né? A gente não lida com as situações e esses conflitos vão se arrastando, né? Senhor Jesus. Então eu acho que hoje tem muitas pessoas, né, com tanto jovens quanto adultos, com conflito de identidade sexual, né, problemas conjugais, né, com violência doméstica, agressões físicas que sofreu quando era pequeno, né? Isso tudo são coisas de morte, né, que puxam a gente para baixo, né, levam a gente nessas situações, né, até mesmo, né, às vezes o nosso psicológico está tão afetado que gera uma situação física, né, Senhor Jesus. Então leva a gente a uma opressão tão ruim que também pode levar a gente a uma opressão espiritual. Por isso eu estou mostrando para nós que a gente precisa lidar com tudo isso diante do Senhor. Nós precisamos aprender a apresentar isso diante do Senhor, né, para orar, né? Às vezes a gente não tem liberdade de se abrir com alguns irmãos a respeito dessas coisas, né? Mas que o Senhor realmente ele possa nos ajudar, né? Nos abrir, né, para resolver a situação, resolver todas as pendências, né? Não deixar que nada disso vá nos estragando, né? vá nos levando, né, em direção à morte. Ó Senhor Jesus, o Senhor ele quer nos ajudar, ele quer nos transformar, mas a gente também precisa fazer a nossa parte, né? E como ele mostrou para nos encorajar na genealogia de Jesus, também tinha pessoas que passaram ali por coisas muito ruins, mas foi mostrada aqui, né, foi colocada na genealogia de Jesus, pessoas que tomaram posturas, né, diante de Deus, a qual Deus pôde usar, né, Senhor Jesus. Tamar, né, que deveria gerar ali uma descendência para seu marido, né, mas seu marido morreu, né, sem dar descendência, né, e aí, aí quando ali, né, pela lei, né, o primogênito precisava continuar dando descendência para poder ter posse na terra. Então, né, ela foi lá, né, foi casada ali, casou com outro irmão que também não quis dar descendência, morreu, depois veio outro, morreu. Aí ela acabou cometendo incesto ali com o próprio sogro, para poder gerar descendência, para não acabar ali a linhagem, né, a linhagem de Judá. Senhor Jesus. Depois veio Raabe, que era uma prostituta em Jericó, né? A palavra Jericó quer dizer lugar de maldição, então não é tão boa, né? Mas a gente vê que foi aqui nessa passagem das muralhas de Jericó, né? Raabe ajudou ali, né, os meios de Deus, mas ela era uma prostituta, era uma pessoa rejeitada, marginalizada socialmente, não tinha uma boa posição. Depois vinha Ruth, né, que era uma moabita. O Moab, né, foi gerado de uma relação incestuosa de Ló, né, com as suas filhas, né, Senhor Jesus, né? Então o povo moabita era um povo amaldiçoado por Deus, não tinha como entrar, mas Ruth, por se tomar uma posição diante do Senhor ali, né, de fazer do Senhor seu Deus, do povo de Deus seu povo, né, foi incluída na genealogia, né, gerou descendência ali, né? Ruth foi a mãe ali, né, de Obed, né? Obed foi pai de Jessé, que era pai de Davi, né? E tem depois também Batseba, né, que também foi abusada ali pelo rei Davi, matou o marido dela, né, matou Urias, né, Senhor Jesus. De Batseba vem Salomão, né, que deu continuidade aí também. Então é o que ele mostrou nessa história, mostra para nós que o Senhor está aqui para nos redimir, para nos incluir. Ele não é um Deus de exclusão, mas de inclusão, né? Ele não olha o exterior, ele vê o coração. Embora todos aqui nas situações exteriores, né, Tamar, incestuosa, Raabe, prostituta, Ruth, de um povo amaldiçoado por Deus, Batseba aqui, que foi abusada, né, Senhor Jesus, né, tudo essas situações exteriores, mas Deus olhou o interior, Deus olhou o coração. E hoje da mesma forma, né, a gente precisa ver como é que está o nosso coração diante de Deus. Ó Senhor Jesus. Então ele mostra, embora a gente possa estar passando por situações, né, de morte, desesperada da própria vida, o que Paulo mostra aqui não é só para ele, mas é para nós também. A gente não pode perder a esperança, mas depender do Senhor, para que a gente não confie em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Nós precisamos ter essa experiência. Nós precisamos, como início da nova aliança, conhecer, né, a respeito da ressurreição. O Senhor, do meio de uma situação de morte, fazer brotar a vida dentro de nós. Mostrar para nós que a vida de Deus está dentro de nós, é muito mais forte do que aquilo que a gente possa pensar. Ó Senhor Jesus. Mas a gente precisa desfrutar o Senhor, né? Hoje nós, né, tem muitas pessoas aí
ruim, né? Com famílias desintegradas, situações ruins, pessoas abaladas emocionalmente, espiritualmente mortas, debilitadas fisicamente, mas são essas pessoas que o Senhor está contando, e Ele conta conosco para levar essas pessoas a tocar na ressurreição, experimentar uma nova vida vinda de Deus, para tocar em Deus de fato. Ó Senhor Jesus, esse é o ministério que o Senhor mostrou para nós, né? O ministério do Espírito, da vida, da glória, da justiça e também da ressurreição, para que a gente possa experimentar essa vida diante do Senhor. Tudo isso Ele tem permitido, para que nós possamos crescer diante dEle e aprender a ser pessoas espirituais, né? Essa é a saída para nós, né? Senhor Jesus, a gente aprender a viver e andar no Espírito. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.